texto que eu quero compartilhar com os irmãos é Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Nós estamos numa série de mensagens que é sendo transformados e transformando, que está baseado nos dois versículos de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, do qual ali Paulo orienta a igreja a não se amoldar aos padrões do mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente. E isso é para o indivíduo. Fala, isso é para mim. Transformar a mentalidade. Fala comigo, igreja do avivamento. Transformar a mentalidade é minha responsabilidade. Então, quando esse versículo ele foi dito, ele não foi dito no coletivo como a gente está aqui reunido hoje, mas foi dito para o indivíduo. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é extraordinário para nós. Então nós estamos sendo ministrados a respeito disso, nessa série de mensagens, né? Transformando e sendo transformados. E isso começa com a nossa mente, com o nosso coração. Então isso, a palavra ela é metanoia, né? E ela também, ela está muito linkada ao arrependimento, né? Está linkada ao arrependimento. Então nós precisamos entender que nós precisamos mudar nossos comportamentos, mudar nossas posturas, mudar nossas condutas. E isso precisa de uma renovação. Precisamos ser renovados no Senhor, né? 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém que está em Cristo é uma nova criatura. Se é uma nova criatura, é porque tinha a velha criatura. Então, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Então, mas isso precisa de uma transformação, de uma metanoia, de uma mudança de estrutura. E não é só mental, só intelectual, mas a conduta do coração, a mudança muito profunda dos nossos sentimentos, daquilo tudo que está nos dando um destino. Então nós precisamos mudar a nossa vida, precisamos mudar a nossa estrutura. Eu me recordo que quando eu me converti, eu tive um posicionamento muito firme diante disso. Me afastei da rua, de vínculos, parei de jogar bola, eu parei de falar bobagem, ao ponto do meu patrão reconhecer que eu mudei. Eu trabalhei numa empresa durante 27 anos. 27 anos eu trabalhei dentro de uma empresa. E era transporte. E a gente, toda vez que fazia uma mudança, alguma coisa, tinha sempre a resenha, sempre tem. Então eu comecei a fazer umas resenhas mais saudáveis. Então, quando tinha alguns momentos que o pessoal ficava me testando, só que eu não entrava, e falava, esse cara mudou mesmo. Ele está mudando. Então, assim, quando a gente muda, a gente tem que entender que a gente tem que mudar para nós mesmos e para Deus. Mostrar para Deus que está mudando. Porque o reflexo disso vai ser as pessoas vendo essa mudança. Então você nunca procure mudar para alguém. Mude para si mesmo. Mude o seu comportamento. Fala assim, poxa, eu preciso ser melhor. Eu preciso mudar. Eu preciso ter um novo destino. Eu preciso ter uma nova postura. Eu preciso ter uma nova conduta. Eu preciso mudar nessa área. Eu preciso mudar nesse ponto. Eu preciso mudar nisso daqui. Eu preciso de parar de consumir isso. Eu preciso transformar a minha mentalidade. Ter uma nutrição diferente, entende? É como um alimento. A criança, o bebê, você dá leite. Estamos com uma bebezinha linda aqui. Você já dá comida para ela? Já, mãe? Já dá comida para ela? Tem um aninho? Um aninho. Mas uma criança de 1 mês, você já dá arroz e feijão com ela amassadinho? O caldinho de feijão? Você não dá, você dá leite. Vai galgando, a criança vai desenvolvendo, sim ou não? Vai vindo leite, vem mingau, vem não sei o que, vai vindo fora as fraldas, que é meu Deus. A minha filha, a gente foi no mercado, a minha filha falou, R$100 uma fralda, pai. Eu falei, vigia. Tá cara as coisas, filha. Vigia. Então guarde-se para o seu casamento mesmo, porque tá caro. Ela falou, misericórdia, pai. Eu falei, misericórdia, é verdade ou não é? Caríssimo. Então, mas assim, o nutriente vai para a criança com um tempo. Então, há um processo para mudança. Então, para todo crescimento, para toda transformação, há um processo. Então, respeite as suas limitações, respeite o tempo. É como a Ariane falou, é uma semente. A semente ela vai produzir devido ao tempo dela.
Então, o tempo de manga não é tempo que você... Quando é tempo de manga, o que a gente fica pensando? Na jabuticaba. Queria comer jabuticaba. É ou não é? Porque a gente quer jabuticaba, mas não é o tempo de jabuticaba. A transformação da nossa vida, ela é contínua, leva um tempo. Então, respeite esse tempo, respeite esse processo, passe pelo processo, mas olhe sempre para dentro de você. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser uma pessoa diferente. Isso é metanoia. Então, por isso que nós estamos sendo ministrados nesses dias a respeito disso, dessa transformação de mentalidade. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, todos acharam? O tema que eu deixei para nós aqui é deixando a velha natureza. Efésios 4, a partir do verso 17, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Você vê que a metanoia, ela está linkada ao arrependimento, mas a metanoia, ela é muito mais profunda, não é uma coisa só de intelecto, só do pensamento, mudança de pensamento, ela é mudança do coração, dos sentimentos, das suas vontades, dos seus desejos também terem que mudar. Então eles estão obscurecidos, verso 18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, olha o versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, sermos semelhantes a Cristo. Revestir-vos de uma nova natureza, de um novo homem, é para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Olha só. Então nós precisamos nos despir do velho homem para nos revestir com um novo homem. Ou seja, lançar fora a velha natureza e ter uma nova natureza em Cristo Jesus. E isso só acontece em Cristo Jesus. Essa nova natureza só acontece pelo fundamento da palavra de Cristo Jesus em nossas vidas. Então nós precisamos largar, abandonar algumas coisas que nós fazemos na nossa vida hoje. Vocês precisam abandonar, ter atitudes novas. Então, ou seja, é abandonar a velha natureza, abandonar o velho homem, a velha mulher, o velho adolescente. Não sei nem se cabe isso aqui, mas vocês entendem, estão entendendo? É abandonar a velha natureza, a revestir-vos do novo homem, criada a ser semelhante a Deus, sermos semelhante a Cristo Jesus. Estamos sendo ministrados nesses dias sobre a metanoia, ou seja, a mudança de mente, com o texto base lá de Romanos, capítulo 12. E aprendemos que a metanoia, ela é uma mudança profunda da mente, coração e direção, que está linkada ao arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É isso que Jesus ministrava ao povo, para eles se transformar. Arrependei-vos. João Batista, quando batizava, arrependei-vos para os vossos pecados. E aí ele batizava nas águas. Então, quando veio o Cordeiro Pascual, quando veio Cristo Jesus, aquele que pelo seu sangue faz a remissão da humanidade, ele traz algo novo. Arrependei-vos, as boas novas, arrependei-vos, transformai-vos, não vivam, não tenham mais a mesma vida. Arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado. Cristo Jesus chegou. Então, essa novidade de vida é para mim e para você. Cristo Jesus morreu por todos e para todos. Mas só se tornam filhos de Deus aqueles que creem em Cristo Jesus. Olha só em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. É Ele que é o caminho que direciona a Deus. Mas para isso nós precisamos ter uma mudança de mente, uma mudança de foco. Quando eu me converti, eu tive que mudar a minha mentalidade. Eu tinha que aprender as coisas do Evangelho. Por isso que eu saí da rua, parei de jogar bola, eu me afastei de todo mundo. Sabe, eu afastei de tudo. Porque eu precisava andar com as pessoas certas, para me entender, tirar dúvidas. Não sabia ler,
sabia ler a Bíblia, né? Não, sabe, não... Cara, não tinha conhecimento nenhum, não sabia de nada. Me emocionava com os filmes de Cristo Jesus, achava legal. Mas só que eu não tinha conhecimento da profundidade da palavra de Deus, de mudança. E conforme eu fui sendo ministrado, a minha vida foi sendo transformada. E com isso eu tinha que tomar decisões, me posicionar em situações que eu não deveria mais participar. E isso é fácil? Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil largar o doce. Porque o pecado muitas vezes é doce demais, irmãos. Quando pega tanto, se apega tanto ao pecado, ele fica doce. Então nós precisamos entender que a transformação da mente, essa metanoia, ela é uma transformação interna que gera uma nova maneira de nós vivermos. Por isso que a metanoia, ela é muito mais profunda do que somente o entendimento, uma mudança de pensamento. Ah, hoje eu penso num governo, agora eu vou pensar em outro. Não é assim. Hoje eu pensei em comer hambúrguer, há 10 minutos hoje eu vou comer sushi, já mudou de pensamento. Não é isso. A mudança de pensamento é de conduta. Eles são fatores importantes que nós precisamos entender. Porque requer de nós perdão. Vai requerer de nós abrir mão, abnegação de muitas coisas. Então, ela é muito mais profunda. De entregar o coração a Deus, de deixar Deus ser o governador da sua vida. Por isso que ela é muito profunda. Os seus sentimentos. Como andam os seus sentimentos? Como andam os seus pensamentos aos vossos próprios respeito? O que você pensa de si mesmo? Você entende? Então, essa transformação ela é muito mais profunda. Porque aquilo que você pensa é aquilo que você vai se tornar. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Porque ela é muito mais profunda, a metanoia. Então, não é somente intelecto. Não é só uma mudança de pensamento. Ela é muito profunda. A metanoia é a transformação interna que gera uma nova maneira de viver. Amém? Nossos pensamentos formam nossas atitudes e nossas atitudes formam nossas condutas. As nossas condutas é o reflexo de tudo aquilo que pensamos e sentimos. A mente humana, ela é um campo de batalha onde precisamos estar vigilantes contra esses pensamentos prejudiciais e enganosos. Quantas vezes nós não somos visitados com pensamentos ruins? Pensamentos de vingança, pensamentos de morte, pensamentos de abandono, pensamentos infrutíferos. Então, a nossa mentalidade, nós temos que tomar muito cuidado com esse campo, que é a mente. Porque tudo que passa por aqui, ele vem para o coração. Já vai envolver o seu sentimento, as suas vontades e o seu destino. Por isso, aquilo que você pensa, você é. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque os nossos pensamentos formam nossas atitudes. E as nossas atitudes vai formar as nossas condutas. Qual é a forma que você trata as pessoas, que você conversa com as pessoas, como você lidar com as pessoas, se você tem a oportunidade de socorrer, se você socorre ou não, se você tem a oportunidade de ofertar na vida de uma pessoa, se você oferta ou não. São as suas condutas. E não estou dizendo dentro da igreja, estou dizendo no cotidiano, como as pessoas te veem, como as pessoas te enxergam. Porque essa mudança, ela precisa acontecer. Se há algo para ser mudado, irmãos, lute e mude. Mude seu comportamento, mude sua conduta. Transformem-se. Hoje eu trouxe um rapaz aqui. Não queria expor ele. Ele foi me vender um doce de leite na semana do jejum. Aí eu falei para ele assim, quarta-feira eu vou te apresentar um doce mais gostoso ainda do que doce de leite. E veio comigo hoje para o culto. A gente se conhece há anos. Sempre convidando, sempre conversando com o Luciano. Toda oportunidade eu falo do Evangelho de Cristo, eu falo da minha vida. Toda oportunidade que tive hoje, ele teve a oportunidade de vir, eu te levo. Fiquei esperando ele em casa, passou em casa e trouxe ele para o culto. Espero que domingo de manhã ele esteja aqui conosco. Mas isso é um tempo, é um processo. Então nós precisamos entender e ver como as pessoas também nos enxergam. Porque nós somos uma carta viva do Evangelho. A criação geme com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então as pessoas aguardam os filhos de Deus. Ou seja, e esses filhos são filhos maduros, que têm uma maturidade no Evangelho.
que tem transformação de mente, que tem transformação de conduta, que tem uma nova forma de viver, que não é mais a mesma pessoa, de chegar ao ponto das pessoas falarem assim, nossa, você está muito realmente diferente, você não é mais a mesma pessoa, você não é mais aquela pessoa que eu vi aqui, e isso dentro da sua família também, junto com seus filhos. Como os seus filhos te veem? Como os seus pais te veem, filhos? Vocês entendem? Nós precisamos mudar nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas condutas. As nossas condutas é o reflexo de tudo aquilo que pensamos e sentimos. A mente é um campo de batalha onde precisamos estar vigilantes contra os pensamentos prejudiciais e enganosos. Não tenha mais pensamentos ao seu respeito e nem pensamentos ruins dos outros também. Amém? Podemos aplaudir a Jesus? Amém? Mude, transforme a sua mentalidade. Isso é importante. A renovação da mente é um processo contínuo. Devemos alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Cristo. Olha o que diz lá Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 8. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Verso 7. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Nossos pensamentos têm que estar sincronizados com os pensamentos de Deus. Os seus pensamentos têm que ter pensamentos saudáveis, principalmente ao seu respeito. Porque muitas das vezes nós olhamos para nós e falamos, eu sou incapaz de fazer, eu sou incapaz de concluir isso, eu não sou nada. Às vezes por palavras que foram lançadas dos pais há anos, de um tio, de um avô, de um irmão. Você não é um nada, você é adotado. Os irmãos que gostam disso, né? Você é adotado, você sabia? É ou não é as provocações dos irmãos? Você foi achado no lixo. É ou não é as provocações dos irmãos? Eu tenho uma quadrilha lá em casa, irmãos, eu sei como funciona. E a gente tem que ficar ali tentando amenizar. E tem hora que eu deixo pegar, o fogo pegar, porque senão eu me acabo também. Mas entendam algo, porque às vezes são palavras que você recebeu, você tomou aquilo com tanta precisão, você recebeu aquilo com tanto sentimento, de todo o teu coração, que você vai crescendo e você olha para a sua vida, para os desafios, e você diz, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não posso fazer, eu não posso casar, eu não posso ter uma boa vida, eu não posso fazer uma boa faculdade, eu não posso estudar, eu não posso concluir o meu estudo. Eu fui concluir o meu estudo, eu já estava com as 2 filhas. Eu tinha que escolher ou a capoeira, e estava no meu coração, entre a capoeira e a escola. Graças a Deus eu escolhi a escola. Graças a Deus. E fui estudar, irmãos, adulto, retomar os meus estudos. Porque o meu pensamento era, não, eu só tenho que trabalhar, É uma conversa que a gente escutou recentemente. Pobre não precisa estudar, pobre só precisa trabalhar. E se a gente não tiver conhecimento, a gente não aprende, a gente não produz, a gente não avança. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 6. Então a gente perece por causa da falta de conhecimento, de entendimento, de informação. E por isso a gente não produz, por isso a gente não cresce. E vença as palavras contrárias contra a sua vida. Eu lembro que eu tive que entrar em oração, irmãos, várias vezes, pelas palavras que meu pai lançou contra a minha vida. Que meu pai falava. Palavras que eu recebi contrárias contra a minha vida. Eu tive que entrar em oração e rejeitar. Eu rejeito essa palavra de maldição. Eu rejeito essa palavra disso. Eu rejeito disso porque eu posso sim, eu consigo sim. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou multiplicar, eu vou aprender, eu vou estudar. Minha mente é de Cristo, tem que renovar essa mente. Batalha. A nossa mente é um campo de batalha, irmãos. Então rejeite as palavras de maldição que foi lançada sobre a sua vida. E eu tive que mudar algo também.
eu tive que mudar as minhas próprias palavras com os meus filhos, no meu casamento, na minha vida financeira. As meninas brincam que teve um dia da família. Nós reunimos. E eu falei assim, eu nunca chamei vocês. Como que foi, Gabi? Nunca chamei de burro. Alguma coisa assim. E nós, no dia da família, aí a gente almoçou e fizemos ali a oração, a palavra e tudo. E aí a gente conversando e tal. Aí daqui a pouco meu filho levantou e fez assim, o quê? Aí eu falei, esse menino é um burro. Eu tinha acabado de falar que não era para dizer que, sabe, palavras contrárias a ninguém, ao seu irmão, a ninguém. Eu tinha acabado de ministrar na mesa para minha família, para minha esposa e para meus filhos. Aí não sei o que o Murilo fez, eu fui lá e falei, mas aí, tá vendo, é um burro mesmo. A Gabi falou, ei, pai, ué, o que aconteceu com a palavra agora há pouco, você ministrou aqui para nós aqui. Aí eu falei, oh, meu Deus, desculpa, não é, ele não é um burro, ele vai prosperar. Porque eu tive que mudar a minha conduta, as minhas palavras dentro da minha casa. Palavras de maldição, às vezes a gente está falando coisas que não deveria falar dentro de casa. E atrai maldição, atrai pobreza. Por isso que tem que ter uma mentalidade saudável. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Tudo tem que ser para Deus. Ao seu casamento, palavras de bênção sobre o seu casamento. Está difícil, está passando uma crise, mas lance palavras de bênção. Meu filho está rebelde, palavras de bênção. Mesmo que você quer matar ele. Mas depois que você tenta matar, você fala, não, me arrependo, eu não vou matar, eu vou orar. Mas a vontade é de matar. Você vê que é uma carne e o espírito, é uma luta. Então, a gente tem que entender que tudo tem que ser amável, tudo tem que ser de louvor a Deus. Os pensamentos de Cristo. Se despir do velho homem é sermos semelhantes, chegarmos ao ponto de sermos semelhantes a Cristo, ao que nós acabamos de ler, Efésios. Deus quer que nós nos transformemos, cheguemos à plenitude de Cristo Jesus, o primogênito. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus, irmãos. Se tem uma dificuldade na sua vida, comece a rejeitar essas lutas, essas dificuldades. E outra, aprenda a lidar com as dificuldades, com as lutas também. Você tem que aprender. No mundo tereis aflições, ninguém está isento de sofrer, não. Aprenda com os sofrimentos, aprenda a lidar com as lutas da sua vida, do seu dia a dia também. Porque isso te traz capacidade, isso te traz força, vigor, para que você possa ajudar outras famílias, outras pessoas. Eu passei por isso, cara, eu sei qual que é o caminho. Vem cá, faz isso. Quantas vezes eu fui aconselhado? Quantas e quantas vezes eu fui ajudado? Então, aprenda a lidar com as suas emoções. E é algo difícil, eu estou falando de mim mesmo também, irmãos. Quando aflora a raiva, quando aflora as coisas, minha esposa, ultimamente, ela fala para mim assim, cadê a gentileza? E quando ela fala isso, vai me dando mais raiva. Ou quando ela fala, não falei que estava certa, aí dá mais raiva ainda. Eu te avisei. São frases que para homem, duvido. Mulheres, deixa eu dar um conselho para vocês. Pelo amor de Deus, vocês casadas, nunca fale para os seus esposos, duvido, tá bom? Tira isso do seu vocabulário. Nunca fale para o seu esposo, duvido. Porque para homem isso é um desafio para o homem. Cara, duvido. Você já viu algumas coisas que o cara chega para o amigo e fala assim, duvido você entrar nessa roda de pneu e nós vamos te rodar até lá embaixo. O cara entra ou não entra? Ele entra, porque é um desafio para ele. A natureza do homem, cara, é sempre desafiadora. Então, às vezes, algumas coisas vão acontecendo dentro do casamento por causa de pequenas palavras. E para o homem também. E aí minha esposa agora está nesses dias aqui, eu falei, só porque eu estou no jejum. Irai-vos e não pequeis. Aí ela fala, cadê a gentileza? Cadê a gentileza? Tudo é cadê a gentileza? E eu estou procurando. Amém? Podemos aplaudir a Jesus, irmãos? Amém? Precisamos ter um bom pensamento. Por isso devemos, irmãos, cultivar uma mente renovada e focada nas coisas verdadeiras. Ter bons pensamentos que geram novas virtudes e condutas. Uma nova natureza. Tenha bons pensamentos a respeito de tudo. A respeito de si próprio e a respeito das pessoas. Nós estamos com um pastor amigo nosso.
perdeu o pai agora recentemente. Na segunda-feira, o pastor Cássio foi, acho que no final de semana, na sexta, né, pastora, que a senhora foi? Eles foram na semana anterior, na quarta-feira passada, conseguiram ir lá, foram lá. Aí eu e a Jéssica, a gente chegou de viagem, aí na segunda-feira à noite nós fomos lá ver o nosso amigo pastor. Perdeu o pai agora, linkado ao pai, tá sofrendo com a perca do pai. Sentei, conversei com ele, o pastor ministrou a ele também lá, a gente conversei com ele bastante. A gente saímos lá quase de madrugada lá da casa dele, conversando, ministrando ao coração dele. E falando para ele, pastor, tenha bons pensamentos, você vai enxergar a sua igreja diferente agora. Ele foi falando algumas coisas, sabe? Porque às vezes a gente não sabe o que o outro está passando. A dor de alguém, para nós, pode ser uma cutícula que a gente arrancou errado. E dá aquela dor, aquele incômodo. Mas para outra, a pessoa já perdeu o dedo, perdeu a mão. A gente tem que, você entende? A gente precisa elevar os nossos pensamentos, irmãos. Entender as pessoas, procurar ouvir as pessoas. Colocar-se no lugar das pessoas. Porque alguns reagem de uma forma. Olha, no enterro da minha mãe e do meu pai, no mesmo dia eu fui para o culto. Eu fui para o culto. Enterrei minha mãe no domingo de manhã, no domingo à noite eu estava no culto. Fui cultuar a Deus. É todo mundo que consegue isso? Eu sei que não. Mas eu fui para o culto, fui buscar a Deus, fui orar a Deus. Fui clamar por Deus. Fui cumprir com as minhas responsabilidades ministeriais. Mas tem gente que não consegue, tem gente que passa anos sofrendo com aquela perca daquela pessoa. Minha mãe é muito importante para mim. Esses dias eu estava vendo um vídeo com ela. Meu pai. Sabe, é difícil, mas só que tem que ter uma transformação para a conduta de encorajamento, de exortação para os irmãos. Irmãos, aprenda a passar pelas dificuldades da sua vida. Pelas lutas da sua vida, cuide dos seus sentimentos, das suas emoções, para que você não pereça. Vocês estão entendendo? Então precisamos ter maturidade, uma renovação de uma nova pessoa, de uma nova vida. Por isso, cultive, irmãos, uma mente renovada e focada em Cristo Jesus, uma mudança. Tem um foco na faculdade? Mantenha o foco na faculdade. Eu vou fazer, está passando um aperto financeiro. Quando eu estava fazendo o meu curso técnico, eu fiz 2 renegociações lá para pagar o meu curso técnico, para mim não desistir do meu curso. Olha, muda essas parcelas, aquele libanês me enganou, que depois que eu fui fazer os cálculos, aumentou mais o valor do curso. Mas eu concluí meu curso, foi difícil. Vocês entendem, irmãos? Dificuldade vai vir para todo mundo. Todos nós vamos passar, mas tem uma mudança de mentalidade quanto a isso. Quanto ao seu respeito, quanto às coisas da vida. Não culpe a Deus pelas percas. Não culpe a sua esposa pelas dificuldades, pelas lutas. Vença as batalhas. Não culpe ninguém. Se coloque no lugar da outra pessoa. É que nem gestação. Nós temos uma irmã que está gestante aqui. Cada mulher age de uma forma. Tem mulher que carrega melancia, carrega bacia de água, sobe e desce, come barro, carrega tijolo. Está grávida, com a barriga desse tamanho. Vocês já viram? Faz um monte de coisa. Vai na feira, volta. Fala, meu Deus, você é um robô. Tem mulher que engravida que, meu Deus do céu. Está morrendo 9 meses. 9 meses ela passa morrendo. Porque a gente não sabe os hormônios, é tanta coisa do corpo humano. Vocês entendem? Então a gente precisa estar equilibrado, a gente precisa ter uma mentalidade, ter bons pensamentos a respeito das outras pessoas também. E qual que é a aplicação, pastor, para nós? Primeiro, abandone hábitos destrutivos. Abandone práticas pecaminosas, mude seu comportamento. Sabe? Abandone alimentação errada. Crente é o que mais faz é comer errado. Sai do culto, é pizza. Segunda-feira, sobrou a pizza de domingo. É ou não é? Café da manhã. É o que... Olha só, nós precisamos abandonar, pensar, sabe? Comportamentos, hábitos que destroem a sua vida. Aquilo que você assiste, aquilo que você consome. O que você tem consumido? Te edifica ou te destrói? Eu assistia muita reportagem, eu parei de assistir reportagens porque estava me dando medo de algumas coisas.
Tem gente que tem medo de sair para a rua, sabe por quê? Porque fica assistindo reportagem que só fala de morte. Aí tem gente que está com crise de pânico. Se eu contar que minha filha presenciou hoje, ninguém pega mais ônibus. Um maluco brigou dentro do ônibus, esfaqueando o cara dentro do ônibus. Tá um mundo louco, irmãos, aí fora. Abandone hábitos destrutivos, aquilo que está acabando com o seu casamento, aquilo que está acabando com a sua vida pessoal, com o seu emocional, aquilo que você consome, aquilo que você escuta e assiste, irmãos. Tem que ser coisas que te edificam, tome cuidado. Músicas que você nem sabe o contexto. Tava uma música, a mulher, tem uma satanista que às vezes eu estou escutando ela falar algumas coisas e ela falando, essa música aqui era um batismo, era um pacto. E eu ficava lembrando, e aí eu falei para minha esposa, cara, isso aqui eu ficava dançando, isso aqui fazendo gestos, sem conhecimento nenhum. Músicas sabe que só de feitiçaria. E às vezes a gente está escutando algumas músicas em inglês e achando que está bonito que o negócio, porque é por causa do som, as batidas, é boa. E está te induzindo, está te conduzindo ao erro, e você nem sabe. Filmes, novelas, então, que mulher separa, que mulher vai embora, e aí começa, a mulherada, tudo querendo ir embora de casa. Homens também abandonando filhos, não é, porque são influências, irmãos, somos influenciados, diretamente e indiretamente. Cuidado com as suas séries, com os seus filmes, com as suas músicas, com as pessoas que você segue aí. Eu sou ainda dos flictos. A única coisa que eu tenho é o Facebook, cara. Por que você não tem Instagram, pai? Eu não sigo nem a mim mesmo, eu vou ficar seguindo os outros. Eu não tenho tempo nem para me vigiar, imagine vigiar os outros. Eu não fico olhando nada de ninguém. Eu não perco tempo, é de verdade, irmãos. Não estou julgando ninguém aqui, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo assim, que eu tenho um hábito, que eu falo assim, cara, eu vou guardar meu coração, eu vou guardar a minha mente. Sabe, cara, vou minimizar as coisas. Então, abandone os hábitos destrutivos. Mude seus pensamentos, tanto ao seu respeito quanto aos dos outros. Julgar sem conhecimento. Nós não devemos julgar sem conhecimento, irmãos, sem entender o que está acontecendo. Somos muito rápidos. Não estou dizendo que não se julgue, porque devemos julgar sim. Mas eu estou dizendo que nós não podemos julgar aquilo que nós não conhecemos. Então, precisamos mudar a nossa mentalidade, o nosso comportamento. Terceiro e último, não deixem ser enganados, irmãos, pelo amor de Deus. O verso 18, se eu não me engano, o verso 18 aqui, de Efésios 4, ele fala das mentes obscurecidas, mentes que estão apagadas, mentes sem conhecimento. Quantos cristãos estão sendo enganados, iludidos? Isso aqui se refere a uma forma de ilusão também. Pessoas que são iludidas com as coisas, que se iludem fácil. Pessoas que são enganadas fácil, não se enganem. Tenha conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. O que vai mudar a sua vida é Cristo Jesus. Fuja daquele que foge da sua responsabilidade que ministra. Ai, eu sou só um homem, pecador. Não olhem para mim. Rapaz, Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Opa, tem diferença aqui. Pessoas que não chamam as suas responsabilidades, irmãos, cuidado. Cuidado com aqueles que fazem falsas promessas. Promessas exuberantes que as pessoas caem. As pessoas entram iludidas com a vida, seus sentimentos, suas emoções. Então não se deixe ser enganados. Falsas doutrinas, ou seja, falsos ensinos. Quantos têm se levantado aí, então, com falsas doutrinas, acabando com vidas? Não ensina o Evangelho, não ensina a palavra, não fala para a pessoa, olha, vai ler a Bíblia. Ter conhecimento da Bíblia, irmão. O que vai te libertar é a verdade, e essa verdade se chama Cristo Jesus. Não é mais ninguém, não é eu, é Cristo Jesus que liberta, que salva, que muda, que transforma. Ter conhecimento da palavra de Deus, sabe? Iludidos com propostas, sabe, de pessoas mal intencionadas. Cuidado, meninas, cuidado com os chavecos. Meninos, cuidado com as seduções. Cuidado. Por isso, cuida das suas emoções, cuida dos seus sentimentos. Quantas meninas são iludidas hoje?
Entra num relacionamento, acaba rápido, e aí fala, homem nenhum presta. Isso é um engano, irmãos. Passam decepções na vida amorosa. Quando entra no casamento, não consegue sustentar o casamento. Por causa das ilusões. Não se deixe enganar. Vai conhecer alguém, conheça a casa dele. Conheça os pais. Veja o que o pai fala, o que a mãe fala, o que é que os irmãos falam ao respeito dele. Ou a respeito dela também, viu, meninos? Quem é ela? Trabalha? É honesta? É fiel a Deus? É fiel aos pais? Como é que é? E aqui na igreja nós ensinamos a corte, por causa disso, para poder prevenir algumas coisas, alguns acidentes no percurso. E para que a pessoa entre num relacionamento saudável, sério e consciente. Então não se deixe enganar por falsas doutrinas, ensinos que não te levam a nada. A renovação da mente se refere-se à transformação do pensamento e das atitudes para estarmos alinhados com a vontade de Deus. Renovar a mente envolve abandonar padrões de pensamentos. Abandone alguns padrões dos seus pensamentos. A palavra de Deus está nos encorajando hoje, irmãos, a abandonar a velha maneira de viver, com desejos destrutivos e enganosos, para sermos um novo homem semelhante a Cristo. Eu gostaria que você se colocasse de pé para nós orarmos. Hoje é o dia de nós abandonarmos os nossos pensamentos. Abandone tudo aquilo que está, pensamentos que é destrutivo. Tenha bons pensamentos que gerem bons frutos. Para você crescer em Deus, para você conhecer a Deus, para você mudar de vida. Aí você vai mudar financeiramente, intelectualmente, vai mudar sua postura, a forma de lidar com as pessoas, a forma de cuidar da sua família. Deus abre os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos aquilo que nós não enxergávamos antes. Muitas pessoas que entram no evangelho falam, nossa, não tinha nenhuma bagunça dessa dentro de casa, não tinha uma brigaiada dessa, agora que eu me converti, pronto, agora que eu estou indo para a igreja, pronto, ai, a bagunça, vou parar de ir para a igreja. Essa bagunça já está lá faz tempo, filho. Você não estava enxergando e não estava ouvindo. E Deus começou a te mostrar para que você possa mudar e falar, opa, vamos pintar as paredes, vamos mudar o local aqui, vamos reformar aqui a nossa casa espiritual, vamos mudar, vamos transformar isso aqui. Deus está te mostrando para que você possa ir limpando as coisas, ir tirando, afastando os falsos amigos. Porque amigo que é amigo vai te corrigir, vai brigar com você, mas vai estar sempre do seu lado, vai te apoiar, vai te ajudar. Amigo que é amigo não é aquele amigo que te envolve em coisas erradas, que esconde os seus erros. Amigo que é amigo revela na sua cara e fala, olha, isso aí vai te levar à morte, isso aí vai te levar ao engano. Então aprenda a separar, é jovens e adultos. Nós somos influenciados, irmãos, diretamente por pessoas que estão próximas e indiretamente. Cuidado com o seu Instagram, cuidado com as suas redes sociais. Cuidado com aquilo que você assiste, aquilo que está te influenciando a ter pensamentos diferentes daquilo que Deus tem para você. Pois eu sei muito bem quais são os meus pensamentos que tenho ao vosso respeito. E os meus pensamentos não são de mal, são de paz. Olha só os pensamentos de Deus ao seu respeito, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos. Se você quiser vir aqui à frente para receber uma oração, nós vamos orar por vocês. Se tem alguma coisa que você quer abandonar, que você lança fora. Aí, até no seu lugar mesmo, lança fora. Fala, Senhor, eu não vou fazer mais isso aqui não. As minhas atitudes vai ser diferente. Meus pensamentos a meu respeito vai ser diferente. A palavra torpe. A palavra torpe significa podre. Palavras de podridão. Que não saia dos vossos lábios nenhuma palavra torpe. Tira as coisas que é ruim da sua boca, aquilo que você fala, aquilo que você professa. Maledicência, palavras de maldição. Lança fora, fala, não. Meu casamento é uma benção. A minha vida é uma benção. A minha saúde é uma benção. Lança fora, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nesse momento, pela metanoia, pela mudança, não somente dos nossos pensamentos, mas do nosso coração, da nossa direção.
Aqui está a tua igreja, cada irmão que está aqui, lançando fora, Senhor Deus, cada julgo desigual, cada palavra que foi lançada contra a vida deles. Pai, em nome de Jesus Cristo, caia por terra, Senhor Deus, toda palavra de maldição lançada contra a tua igreja, contra os teus filhos, contra os irmãos que estão aqui nessa noite. Cada jovem, Senhor Deus, que perdeu a esperança, cada jovem, cada mulher, cada homem que perdeu os seus sonhos, que os seus sonhos estão no baú, que eles possam resgatar agora, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos. Ó Pai amado, a sua dignidade. Ó Pai, o Senhor nos chama à santidade. Ó Pai amado, que nós tenhamos o pensamento de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, fortaleça os meus irmãos. Cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, que eles possam ser consolados, eles possam ser guiados. Em o nome de Jesus, ser movidos pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus.